Peladeiros! Mais um Papo de Peladeiros, agora dessa vez em casa nova. Estamos aqui num estúdio completo, com muita qualidade de áudio e vídeo para vocês. E para começar esse Papo de Peladeiros, estamos trazendo um casal que vive 24 horas o esporte, tanto em casa quanto fora dele. Dr. Cláudio, muito obrigado, meu amigo. Um prazer receber vocês nessa estreia de Casa Nova. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marrom, pelo convite. E para a gente é uma responsabilidade grande, né? Estar aqui justamente na estreia, no pontapé inicial. Mas tenho certeza que vão ser diversos aí para frente. Muito sucesso aí para você e para o Peladeiros. E aí, Josi, obrigado, minha amiga. Oi, tudo bem? Prazer receber você aqui. Prazer é todo meu. Muito feliz também de estar participando, né, aí do Peladeiros. Acho que falar de nutrição, esporte, medicina, do que a gente ama, é sempre muito bom. E vamos seguir bem aí, vamos botar para quebrar. Isso aí, vai ser um bate-papo muito gostoso, de muita informação, de muito papo sério também, porque o Peladeiros também precisa de muita informação para vocês. Combinado? Eu vou apresentar um pouco mais aqui o Dr. Cláudio. O Cláudio, para quem não conhece, é médico, tá? Medicina do esporte, já trabalha aí há muitos anos com isso. Ele também é profissional de luta, tá? Da modalidade Taekwondo, jogador peladeiro de futebol, né? Já jogou comigo, já passou bastante raiva comigo dentro de campo, nos velhos tempos de Goláticos. E também, o cara é músico. Isso é mais uma característica do casal, tá? A Josi é profissional da nutrição, nutricionista formado, com especialização em nutrição esportiva e também é música, cantora profissional nos finais de semana, né? Então, o papo vai fluir igual música, que não tem como. Mas vamos lá. Dr. Cláudio, apresenta pra galera quem que é o Cláudio, como é que se deu a medicina como um todo e a medicina no esporte na sua vida. Então, Marrom, como você mesmo disse, né, eu sempre fui norteado por esportes. Então, sempre gostei do futebol. Então, o futebol sempre esteve comigo. E mais ou menos com uns 9, 10 anos de idade, eu comecei a praticar taekwondo, que é realmente o meu esporte, né, o esporte onde eu disputei vários campeonatos, fui campeão brasileiro, fui campeão mineiro. Então, quando me perguntam qual é o esporte que eu faço, eu falo taekwondo, né? O futebol, apesar de gostar e gostar muito, é algo que é muito mais por hobby, é muito mais ali por gostar da modalidade. Então, desde muito novo, o esporte esteve em volta disso. Quando eu entrei na medicina, e eu falo muito que a medicina me escolheu, não fui eu que escolhi a medicina, né? Ao final do meu ensino médio, tinha que se decidir por algum vestibular, e na época eu estava no meu auge na carreira enquanto atleta, e vamos tentar um desafio. Olhei lá qual que era a especialidade que tinha, ou a profissão, né, de vestibular que tinha maior concorrência, era medicina. Vamos tentar isso aí. Vamos lá, tentamos, passei, e a partir do momento que eu entrei dentro da medicina, eu entrei realmente com a cabeça muito limpa, muito tranquila, e não ter uma definição, até porque minha família não tem nenhum médico, então não tinha nenhuma referência. Então eu fui buscando cada uma das especialidades, mas ao final o que me direcionou para a medicina esportiva foi o meu passado dentro do esporte. Então acho que foi algo natural, foi algo que foi me levando por causa do meu histórico anterior. Então, a partir daí, eu pensei em fazer ortopedia primeiro, para depois ir para medicina esportiva, que era o caminho mais comum de se acontecer. Mas eu gosto muito de conversar, de ter contato, de atender, que não é uma característica tão comum dentro da ortopedia. A ortopedia é uma especialidade um pouco mais cirúrgica, né? E aí eu vi que não era muito a minha praça, eu disse, não, vamos tentar só a medicina esportiva pura e simples. Foi o que eu fiz, e hoje em dia já é bem mais comum o médico do esporte fazer apenas a especialidade de medicina esportiva e não mais passar pela cadeira da ortopedia, passar pela cadeira da cardiologia, para depois se tornar um médico do esporte. Então, acho que foi algo natural, algo que o meu histórico aí realmente me levou à medicina esportiva. E você também é professor, leciona na faculdade de Atenas, em Sete Lagoas, dentro da matéria de medicina do esporte ou não? Na verdade, ontem eu fui até homenageado, eu fui patrono da turma que formou ontem. E eles usaram um adjetivo que eu achei interessante. Eu sou o coringa da faculdade, né? Então, eu passo por diversas cadeiras, então desde cadeiras básicas, lá do início mesmo. Tive a oportunidade, porque a medicina do esporte não é uma disciplina obrigatória. Então, ela é uma disciplina optativa. Em 3 turmas da faculdade, a gente conseguiu
dar essa disciplina, né? Então, acho muito interessante porque dentro do Grupo Atenas, que são hoje 6 faculdades, aqui em Sete Lagoas foi a única que eles tiveram a oportunidade de ter medicina esportiva. Então, eu sou muito orgulhoso por isso, fico realmente bem orgulhoso por ter conseguido. Mas como não é uma cadeira básica, não são todas as turmas que eu dou. Então, dentro da faculdade, as disciplinas que eu mais dou é Medicina e Saúde da Família e Comunidade, que é uma outra especialidade que eu tenho, né? Clínica médica, que acaba que também é uma praça minha bem comum. E nas áreas básicas, a gente geralmente faz o que a gente chama de apoio médico, que é numa disciplina que é básica, a gente transformar aquilo numa aplicação clínica. Então, eu acabo permeando cada um dos ciclos até a formação aí do aluno. Excelente. Josi, minha amiga, você é nutricionista, está mais perto de mim aqui, perto da educação física, né? A gente que vivencia aí mais essa área. Qual que é a sua trajetória? O que te levou a fazer nutrição? E, obviamente, a nutrição esportiva para vivenciar esse meio como todo o esporte. Sim, na verdade, a nutrição, eu fiquei meio na dúvida, né, em qual profissão que eu seguiria. Eu acho que o principal foco é porque eu gostava de comer demais, entendeu? Então, assim, eu tava indo para gastronomia, mas eu falei assim, não, nutrição é uma área também interessante, né? E resolvi ir para nutrição. E ali, durante o processo de nutrição, eu já tinha conhecido o Cláudio, né? A gente já se conhecia, falava muito sobre a questão da profissionalização em saúde. Eu acho muito interessante, né? A forma como os profissionais da saúde lidam com as pessoas, de doar, né? De entregar, né? Que seja a prescrição dietética, mas também uma palavra, né? E também para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, sempre me chamou atenção nisso. E aí eu resolvi fazer a nutrição e durante esse processo, para me identificar como nutricionista esportiva, eu fui fazer um projeto de iniciação científica na faculdade, que eu ganhei uma bolsa de 50%. Então, esse projeto era com atletas de taekwondo, que foi até o Cláudio que me apresentou, né? Um grupo pequeno aqui de Sete Lagoas, né? Mas eu já comecei ali a fazer um trabalho de iniciação científica com eles. E com esse projeto também eu fui para congressos mundiais, né? Então, a vontade da nutrição esportiva foi mais por causa desse grupo, né, do Taekwondo. Mas, ao longo do tempo ali, fazendo a faculdade, eu também, assim como o Cláudio na medicina, na nutrição, também não tem a disciplina da nutrição esportiva. Geralmente, a gente tem que fazer como optativa também. Então, como eu já estava inserida ali naquele meio, fazendo um projeto para poder segurar a bolsa, eu já fui para essa área aí de nutrição esportiva. Aí eu me interessei mais. E quando você vê que na grade não tem ali a disciplina, você fica cada vez mais instigada, né, a fazer. Dá vontade mesmo de fazer. Eu via que era um mercado novo, muitas pessoas não tinham aqui, né, em Sete Lagoas, muitos profissionais dessa área esportiva. E comecei a me ingressar ali. Aí, logo depois que eu formei, eu fui para esse congresso mundial, fiz essa apresentação lá, que foi muito especial para mim. E aí, em 2018, finalzinho de 2018, eu entrei como voluntária do Democrata Futebol Clube. Cláudio já trabalhava lá, né? Mas como eu não tinha me formado ainda, entrei como processo voluntária, né? E aí, ali, logo depois que eu me formei, já me tornei profissional, aí já comecei a trabalhar mesmo na coordenação. Hoje a gente já tem uma estrutura muito bacana, né? Hoje eu sou profissional da nutrição esportiva, mas lá eu faço muito um trabalho de coordenação, né? Eu contrato cozinheiras, eu contrato estagiários. Então, toda a gerência ali acabou que me ajudou muito. Eu não tive tanto essa vamos falar assim, essa informação com outros profissionais, porque é muito difícil quando a gente está ali iniciando a carreira como profissional, a gente ter essa informação, tipo, como que é o dia a dia de um nutricionista esportivo em um clube, né? Então, assim, eu não tive muito, eu tive que pegar no livro mesmo, ler, estudar, mas na prática também eu aprendi muito com o Democrata, que hoje é a minha maior expertise, assim, né, no futebol, no ramo do futebol, mas eu também trabalho com outros atletas, né, na modalidade do squash, na modalidade do crossfit, ciclismo, aí eu comecei a ir para outras vertentes, mas muito feliz com essa área, eu gosto muito, né, uma área que é apaixonante para quem vive disso, né, de saúde, de esporte, sabe que é apaixonante, então, a minha trajetória me dá muito orgulho, graças a Deus. É engraçado você falando aí da gama, né, de opções que a própria nutrição dá, inclusive também em medicina, educação física. Eu trabalhei no hospital,
não vou relembrar o período, mas eu trabalhei praticamente 2 anos e meio no Hospital Nossa Senhora das Graças, que a gente ficava num núcleo de atendimento à saúde, né, de apoio. Então a gente dava ginástica laboral, a gente dava ginástica para terceira idade, e era uma equipe multidisciplinar, né? Então lá eu pude entender realmente, de fato, que a nutrição, ela existiam outras capacidades, outros entendimentos, outras funcionalidades, que a gente só entendia que era um consultório que prescrevia uma dieta e basicamente não era, né? Tem a Gisele que trabalhou com a gente lá no hospital, ela era responsável pela parte toda de dieta do hospital inteiro, da parte desde da refeição dos funcionários até dos pacientes, era uma coisa assim muito minuciosa e cada paciente é diferente, né? Sim. A dieta de um paciente ela é muito diferente. Sim. Mas é muito interessante. E você acabando falando de comida, tá aqui na nossa frente, né? A gente comia demais esse pão de queijo fenomenal que é do nosso amigo Figueiredo. Bom Porque eu demais, vou falar com vocês, viu, gente? A gente tá segurando a mão aqui pra não poder comer dos quitutes Figueiredos lá. Então tem muita coisa, pão de queijo recheado, biscoito, tem de tudo lá, é muita qualidade, né? Ô, Cláudio, mas muita gente ainda, a medicina do esporte, eu fui conhecer a medicina do esporte em 2007, num congresso que eu fui participar lá em São Paulo, lá em Santos, e até então eu não ouvia falar de medicina do esporte, eu nunca tinha, né, me aprofundado ou entendido o que era medicina do esporte. E com certeza isso também, muita gente ainda hoje não sabe o que é medicina do esporte, né? Explica para os peladeiros, para o pessoal quem está nos assistindo, o que realmente se dá a medicina do esporte, o que um médico do esporte ele faz no dia a dia, não só dentro de um clube, né, que a gente vê os médicos correndo para lá e para cá, socorrendo e colocando uma touca, né, quem corta dentro de campo, mas tem outras coisas a serem feitas. Quem que é o médico da medicina do esporte? Então, isso é realmente muito importante e visto, né, que é o educador físico, já está no meio da saúde e por vezes não tem esse contato com a medicina esportiva, imagine aquele leigo, aquele que está distante, realmente é uma coisa que até hoje a gente encontra um pouco de dificuldade aqui no nosso país, principalmente, né? Como eu havia dito, a medicina esportiva, ela tendenciava a ser uma subespecialidade ou da cardiologia ou da ortopedia. Então, apesar dela ser uma das especialidades médicas mais antigas aqui no Brasil, ainda era sempre assim, né? Era um cardiologista que se especializava em medicina esportiva ou era um ortopedista. Mas nos últimos 10, 15 anos, que é justamente o período em que eu formei, estou fazendo 16 anos aí de formado, a medicina esportiva ela tem crescido um pouquinho como especialidade única, vamos dizer assim, né? Como a não necessidade de estar vinculada a outra. A medicina esportiva, na maior parte das vezes das pessoas que me procuram, e eu falo, né, eu sou médico de esporte, é justamente esse vínculo com grandes clubes. Apesar de hoje eu estar, né, desde que eu formei, na verdade, eu já estar dentro de um clube de futebol, a medicina esportiva ela é muito mais ampla. E talvez esse seja o principal recado, principalmente para o público aí dos peladeiros, né? Que é a questão que a medicina esportiva ela é acessível e necessária a todos. Então eu gosto de dar o exemplo que é o seguinte, o médico do esporte, ele é o clínico de quem quer fazer algum tipo de atividade física, seja ela qual for, seja aquela atividade física para melhorar a qualidade de vida, para perder peso, para no final de semana, seja aquele realmente esportivo amador, que hoje tem um grau de investimento até maior do que alguns profissionais, né? Então a gente lida com atletas amadores aí do triatlon, da corrida, né? Corrida de rua, que investem tanto para fazerem provas internacionais, etc., e que ele precisa passar por um profissional que conheça daquela modalidade. Então, um diferencial do médico, seja ele de qualquer especialidade for, de um médico do esporte, é que o médico do esporte ele tem obrigação de conhecer a modalidade em que aquele atleta está inserido. Então, uma coisa é eu atender um paciente que, por exemplo, vai subir o Everest, né, um atleta que vai subir o Everest, eu tenho que conhecer todas as especificidades disso, de altitude, de temperatura e etc. Uma outra coisa é um atleta que vai jogar o futebolzinho dele lá no Clube Náutico no final de semana. Eu também tenho que conhecer todas as especificidades. Então, a ideia é que todos aqueles que querem, de alguma forma, fazer alguma atividade física, algum esporte, tivessem que passar pelo médico, porque é sabido, e quase ninguém tem essa dúvida, que o esporte, a atividade física, ela é benéfica para a saúde, né? Ela traz benefícios. Mas como todo remédio, para se tornar veneno, a dose é o que basta, né? Então, se eu às vezes dou aquilo de mais ou de menos, aquilo que poderia ser muito bom, talvez não vai trazer um resultado bacana. Então, alguém que tem uma doença cardíaca e que faz uma atividade de alta intensidade, talvez para aquilo ali não seja algo interessante. Ou alguém
que tem algum objetivo específico e só faz uma atividade física ao final de semana, são os famosos atletas de final de semana, talvez aquela atividade física também não vai ser tão benéfica. Então, essa distinção entre dose, em qual que seria mais interessante, se você tem alguma contraindicação para algum tipo de modalidade ou atividade física esportiva, isso também passa na nossa cadeira enquanto medicina esportiva. Hoje ainda, provavelmente, a quantidade de atletas profissionais e amadores que passam na sua mão deve ser uma distância muito grande. Praticamente, vamos botar aí quase que... Vamos botar 90%, deve ser praticamente só profissionais, né, atletas profissionais que passam na sua mão, que já tem esse entendimento. Os amadores ainda, igual a gente está conversando, ele ainda nem chegou a esse acesso. Não. A grande maioria ainda é de atletas profissionais ou semiprofissionais, né, aqueles que investem bastante, mas esse número tem crescido. Então, na clínica onde a gente atende, né, que é a SALT, ela tem também muito dessa filosofia, uma equipe multiprofissional, né, que conta com nutricionista, fisioterapeuta, odontologia, eu enquanto médico, e a gente tem muito essa ideia de realmente se tornar cada vez mais acessível. Então, ela está localizada justamente na beirada da Lagoa Boa Vista, então o que tem de lá de atletas não profissionais é gigante, e é ali aquele público que a gente quer alcançar. É um público que necessita, que também precisa em alguns quesitos, até mais do que o próprio profissional, né? Porque a gente também fala muito sobre essa linha tênue do que é saudável ser um atleta profissional e do que não é saudável, né? Justamente. Então, o atleta profissional... A discussão é grande. Isso aí. O atleta profissional muitas das vezes é visto como um modelo de saúde, né? Alguém muito saudável, mas só quem vive o dia a dia do atleta profissional sabe que ele está sempre ali no limite entre o que é realmente saudável e o que vai prejudicar a saúde dele. Então, aquele que busca uma atividade física para manter sua qualidade de vida, manter o peso, etc., esse público é um público que tem que entender um pouco disso, porque se ele mirar no alto rendimento, por vezes sem nenhum tipo de acesso à medicina esportiva, à nutrição, um preparador físico adequado, ele vai acabar muitas vezes trazendo um malefício e não um benefício para a saúde dele. Ô, Josi, isso chega para você no consultório diariamente, né, Josi? Pra gente chega e é muito grande. A nutrição tem um acesso um pouco mais facilitado por questões de informação, mas também, ao mesmo tempo, é tanta informação que os clientes, né, os pacientes, eles não sabem filtrar e muitas vezes não sabem o que querem. Eu quero emagrecer. Eu quero ficar forte. Eu quero ganhar peso. Então, eles não só chegam e soltam uma palavra simples na nossa mão ou seja, se vire, o problema é seu e você tem que fazer o que eu quero e se der errado no resultado, a culpa é sua, né? E às vezes, muitas vezes nem volta para ter aquele feedback daquele resultado. Como é que você vê e como é que você trata esse amador, esse peladeiro, né, de qualquer esporte que seja, que chega na sua mão? Como que você lida com isso, com esse ímpeto de ter um resultado muito rápido? Eu acho que, primeiramente, é escutar o paciente como um todo, né? Entender o contexto em que ele está inserido, né? O contexto da modalidade que ele faz, se ele realmente é um atleta amador, se ele é um atleta mesmo, o nível de gasto energético que ele tem, né? Então, é entender isso e mostrar para ele que a gente tem estratégias através da nutrição, que não também, logicamente, que a gente utiliza muito dos suportes de suplemento, né? De outros fitoterápicos e às vezes para poder auxiliar nessa performance, mas que a nutrição em si, ela tem um poder de trazer tanto benefício quanto, né? Então eu falo para os meus pacientes, eu tenho uma frase também que eu costumo falar para eles, que nenhuma suplementação supera uma má alimentação. Então a gente vai na base, na raiz, né, do problema. Então, geralmente na primeira consulta ali eu tento identificar o que na base, o que eu consigo melhorar. E aí às vezes a prescrição de algum suplemento ou de alguma coisa para poder ajudar, ela é durante o percorrer, né, desse processo, né? E muitas das vezes ela nem é necessária. Então é isso que eu falo com os meus pacientes no consultório. Às vezes muita gente gasta muito, né, com suplementos, não vê a real eficácia deles. E, às vezes, também, o que ele precisa mesmo é de organizar, periodizar a alimentação, assim como na atividade física. Isso mesmo. Né? Então, na nutrição, a nutrição esportiva, ela difere muito da nutrição clínica, porque ela tem muitas raízes, ela tem muita especificidade.
né? Então, quando a gente fala de um atleta, esse atleta pode ser só jogador, mas ele pode nadar também, ele pode fazer uma musculação. Então, são demandas energéticas diferentes e a nutrição ela tem que atender cada demanda energética diferente, né? Então, vamos falar aí da musculação, que usa muito a proteína e a gordura como fonte de energia, já o futebol, que já usa mais o carboidrato. A necessidade energética de um atleta que é muito alta, né? Geralmente eles consomem 3.000, 4.000 quilocalorias. E a tolerância desse atleta? Será que ele consegue comer provindo, né, da alimentação Normal, né? essa quantidade suficiente? Então, a função da nutrição esportiva é sim trabalhar com essas ferramentas, né, de suplementação, de fitoterápicos, mas principalmente manter a estrutura alimentar. É muita informação, gente. Vocês estão vendo assim, a gente só está começando para muita coisa que vai vir pela frente. Dentro disso tudo que a gente está conversando, o assunto mais em alta hoje é o quê? Caneta emagrecedora. Né? Eita, polêmica. Ozempic, Mounjaro, é aquela questão toda. Eu não sei como é que é para medicina, né? Dentro da sua área, como é que isso está refletindo, né? Porque o pessoal, igual a gente está falando, o pessoal quer resultado imediato, Sim. quer resposta rápida, quer emagrecer muito rápido, ou simples e único objetivamente por uma questão estética. Eles não estão pensando a longo prazo o que isso pode ter como reflexo. Agora que está aparecendo muita informação e até mesmo os outros benefícios que essas canetas estão trazendo que muitas vezes não existiam, não eram falados, né? Isso dentro da medicina do esporte, isso já é realidade, isso já é presente dentro, não só dentro dos clubes ou como outro caminho. Ainda, o que limita, ao meu ver, um pouco, é mais a questão do custo, né? Então, o custo ainda é um custo relativamente alto. Então, acredito eu que nesse meio ainda não se tem tanto por causa disso. Mas como eu acabei de falar, né, nós, enquanto médicos do esporte, a gente tem que conhecer a especificidade de cada uma das modalidades, mas a gente já percebe que modalidades em que o peso é algo importante, né, que a gente chama de modalidades de peso, como o próprio taekwondo, que tem que bater peso, esporte de luta, ginástica olímpica, a gente já está percebendo isso de uma forma ainda um pouco velada, né, um pouco escondida, mas que não dá para fechar os olhos, não. Isso está, sim, presente. O custo, como eu disse, às vezes acaba dificultando, mas esse também, ao mesmo tempo que dificulta o acesso do medicamento de forma adequada, né, de marca, segura, isso facilita ou leva, muitas das vezes, o acesso a essa medicação de outras formas. Então, de formas contrabandeadas, formas de onde que você não sabe de onde vem, de um colega que vai lá e só aplica. E às vezes até medicamento falso, né? Isso, falsificado. Então, ou que você nem sabe qual que é a substância que realmente tem lá dentro, que aplica lá e guarda só uma aplicação, você nem viu o que o profissional te aplicou. Então, abre também brecha para todo esse arsenal de utilizar a medicação de forma inadequada. E o que eu tenho muito claro, isso em qualquer medicamento, e como a gente está na moda de discussão em relação a essas medicações, né, que são análogos de GLP-1, e realmente tem diversos benefícios, além de fazer perder peso, é um medicamento que foi criado para diabetes. Então, ele, primeiro, é um excelente medicamento para o controle glicêmico. Segundo, ele realmente faz perder peso. E hoje a gente vê melhoria da questão renal, melhoria da questão cardíaca, melhoria em relação a várias outras questões. Só que quem mais está usando esse tipo de medicamento não são esses que eu acabei de citar aqui, são aqueles que querem perder 2, 3 quilos para entrar no vestido, ou aquele ou aquela, né, que quer entrar numa roupa no final de semana para o casamento, ou aquele que vai para a praia. E esses que estão usando, né? E que muitas das vezes vão recair lá depois na Josi, porque vai perder peso sim como um Mounjaro, mas ou com algum outro análogo, e aí quando tira a medicação vai ter o reganho de peso. E aí como é que vai ser? Ele não aprendeu a alimentar, ele não teve, muitas das vezes, essa reeducação alimentar. E aí já dando uma ponte aí para a Josi também discorrer sobre o que ela acha, né? Um ponto que eu acho interessante, importante, que é uma medicação que eu uso, eu prescrevo, então, para perda de peso. Só que naqueles pacientes que realmente têm indicação de utilizá-las, né? Então, aquele paciente que já está fazendo atividade física, que já passou pela nutrição e está fazendo um plano alimentar adequado e que preenche critérios para uma obesidade tipo 1, 2, 3 e com alguma outra comorbidade, que nós vamos entrar com a medicação já com o pensamento de retirá-la, já sabendo que quando eu tirar, ele vai ter um reganho de peso, mas é um reganho de peso controlado. Então, eu utilizo até menos do que eu gostaria, porque, como eu disse, aqueles que realmente precisam, a gente não consegue utilizar. O problema é justamente nesses que não tem indicação nenhuma, que só quer perder peso para bater o peso no campeonato seguinte, ou que
vamos pro peladeiro, né? Vamos pro jogador de futebol. É aquele atleta que estava sem clube e que ficou aí uns 3, 4 meses parado, aí apareceu uma oportunidade nele aqui no Democrata, ele quer chegar com percentual de gordura bacana para Josi não barrar ele, aí ele vai lá e vai querer utilizar a caneta. Então, é esse perfil de paciente que a gente não gostaria que utilizasse, mas aquele obeso, que realmente tem indicação, junto com todos esses outros, né, é algo importante. O que a gente tem visto no dia a dia, isso é recente, né, exigindo a prescrição, a receita, mas até o ano passado, se eu não me engano, não precisava. Então, a gente via diversos profissionais de outras cadeiras que às vezes se preocupavam mais com a utilização da caneta do que com a prescrição, por exemplo. Aí a gente vai para a nutrição. E aí eu posso falar com propriedade porque ela está do meu lado no dia a dia, né? Ela não prescreve, ela não indica. Mas aí eu recebia várias indicações de profissionais nutricionistas. Aí quando eu perguntava sobre o plano alimentar, não tinha. Só passou a suplementação e pediu para eu usar o Zempic, Monjaro e outras. Não estamos ganhando nada. Nós estamos ganhando com o Figueiredo aqui, né? Mas não vou fazer propaganda. Esse aqui emagrece, viu, gente? Esse aqui emagrece. Mas com o Monjaro nós estamos ganhando nada, então não vou fazer propaganda. Com as canetinhas, né? Então já chegava com a prescrição da canetinha e quando eu ia ver, cadê o plano alimentar? Então, essa questão. Não é que elas são a vilã, elas trazem só malefício, é o vilão da história, não. É a forma como a gente tem utilizado é que tem realmente piorado. E para quem está sendo usado é que traz uma preocupação para a gente. O Josi, isso que o Cláudio está falando é muito importante e você vivencia isso dentro do consultório, né? Às vezes, igual a gente está conversando, o seu paciente já chega, doutor, eu quero tomar o Monjaro, como é que faz? Mas eu não gosto de comer, eu não gosto de fazer atividade física, eu quero só a caneta, eu quero emagrecer. E aí, como é que a gente age diante disso tudo? É difícil mesmo, mas assim, é muito comum, sabe? No consultório a gente receber esse tipo, e muitas das vezes é até antes de eu entregar a dieta. Aí vira pra mim e fala assim, não, você não vai me passar um chá ou vai me passar alguma coisa? Eu falei, peraí, a gente nem chegou, né, na dieta em si, eu não te mandei a dieta ainda. E pra gente que vivencia isso e a gente vê na prática o quanto que a nutrição funciona e ela de fato é eficaz, benéfica, medicina também, e conta essa multidisciplinaridade também ajuda, a gente sabe o quanto que é tranquilo e mais fácil, né, se fazer nutrição, né, se fazer uma alimentação adequada. Então, muitas das vezes eu recebo esse tipo de objeção no consultório, mas eu não foco tanto na questão propriamente dita do Monjaro em si. Eu mostro o benefício da nutrição para eles. Né? Então, eu explico para eles, olha, esse medicamento ele vai reduzir o apetite, consequentemente, você vai comer menos. Então, consequentemente, você vai estar ingerindo micronutrientes, né? Alimentos ali funcionais para o seu corpo. E outra coisa é que ele tem um prazo, né? Geralmente as pessoas ficam ali 2 meses, né? 3 meses, 4 meses, né? Mas tem uns aí que estão o estilo estão prolongando um pouquinho mais. E aí acontece, não, justamente. E aí acontece um reganho depois. Então, se a pessoa não tiver uma rotina alimentar muito bem ajustada, muito bem equilibrada, muitas das vezes esse medicamento não vai fazer tanta diferença. Então, eu pego nos pontos principalmente vamos falar assim, dos benefícios da alimentação e como que aquilo ali pode realmente ajudar, né? Eu não falo para o paciente, tipo assim, não use, não desestimulo, mas ao mesmo tempo eu tento puxar a sardinha para o meu trabalho, claro. Né? Então eu mostro para ele, olha, a nutrição tem essa função, vamos fazer um teste primeiro com a alimentação, acho que depois de um tempo a gente pode pensar isso lá na frente, e muitos pacientes às vezes nem fazem o uso, né? Vê tanto benefício que às vezes não fazem uso. Uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas às vezes ficam meio receosas enquanto ir ao nutricionista, é porque toda vez que eles têm que ir, eles têm que às vezes trazer um resultado super positivo, né? Isso. Eles se cobram muito, né? Eles chegam num consultório e falam assim, nossa, mas eu não sei se eu perdi peso, eu não sei. Deixam de ir. E muitas das vezes deixam de ir no retorno também, né? Hoje eu não dou retorno, mas muitas das vezes as pessoas deixam de ir no retorno. E aí, eu mesmo faço um programa de atendimento a longo prazo que funciona muito bem, né? 6 meses, 3 meses, 9 meses. E isso a gente já consegue
consegue ver que a nutrição ela é periodizada a cada fase que a pessoa passa. Então, você chega, por exemplo, você chegou no meu consultório e falou comigo assim, Josi, eu comecei, tô fazendo natação, tô me alimentando em tal horário, no outro mês você vira e fala assim, nossa, mudei minha vida inteira, eu tô trabalhando de noite, e a dieta, ela tem que acompanhar o seu estilo de vida atual, né? E quando a gente ajusta isso de mês em mês, e a longo prazo, a gente vê o quanto que tem evolução, medidas, né, evolução de peso, mas evolução de qualidade de vida, porque uma dieta bem feita, ela é um estilo de vida alimentar, né? Então, você trazer isso como estilo de vida alimentar, você consegue lidar com os resultados assim de uma maneira mais fácil. E a Josi segue uma linha bem interessante, que assim, e não é porque é minha esposa não, mas é a linha que ela segue, que é a questão de fazer com que a pessoa faça o uso de comida de verdade, né? Que ela comece a enxergar que esse sinônimo de dieta não é só restrição, não é só parar de comer, né? Que dá sim para comer comida de verdade, coisa que gosta, dentro do que é realmente equilibrado ou preconizado para cada uma das periodizações. Então, se o objetivo inicial é perder peso, com certeza vão ter algumas coisas que vai valer a pena evitar mais e outras que vai valer a pena fazer o uso. Se o objetivo é ganho de massa magra, é outra história. Então, eu acho que essa linha da nutrição, que segue o preceito do que é nutrição, né? Que é uma prescrição da alimentação, da importância da alimentação, porque a gente está aqui, por exemplo, agora, convivendo, conversando, batendo um papo com uma questão alimentar. Então, o alimento, ela faz parte do nosso dia a dia, do nosso contexto de socialização. Não adianta fugir, né? E é da socialização, de você vai para um lugar, vai para casa de um amigo quer te oferecer uma coisa gostosa. Isso. Então, você tem que, muitas das vezes, aprender a lidar com esse contexto de que a alimentação traz algo sempre positivo, tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Te traz prazer, mas que aquilo não possa ser excesso ou que possa prejudicar a saúde. Então, essa linha... Saber os limites, né? Tem onde começa e onde termina, né? Porque hoje, igual a gente tá falando, o pessoal é muito imediatista, então o resultado quer ser muito rápido. Então é para ontem, como a gente falou, não é sustentável, e eles não conseguem enxergar lá na frente o resultado disso, né? Se ele daqui 2 semanas ele perdeu 2 quilos, para ele tá ótimo, não preciso voltar, eu posso voltar à minha vida e à minha rotina que eu tinha antigamente, né? Mas, Cláudio, vamos botar no mundo que a gente viveu, né? E você convive ainda, que era o Clube Náutico. O que é mais comum de chegar de lesão, de dúvida para você dentro do consultório, de um atleta, igual a gente estava falando aqui, de final de semana, cara. Né? Aquele cara que só vai ali no Náutico, ou em qualquer lugar, agora lá na quadra de beach tênis mesmo, o cara só pratica ali e tem o beach tênis como um lazer, mas muitas vezes ele não está preparado para estar dentro de uma quadra. Né? E da mesma coisa do futebol, a gente conhece muito isso e vê muito isso no final de semana. Né? Infelizmente, várias pessoas passam mal, um infarto e machuca, lesão. Como é que você vê isso? Como é que esse atleta, esse peladeiro chega para você enquanto lesão? O que tem de mais lesão nesse meio que você tem visto? Infelizmente, como a gente estava falando, geralmente ele chega a posteriori, né? Ele chega já para apagar o incêndio, ele não chega de forma preventiva. Mas a gente percebe que, principalmente nesse atleta de final de semana, independente da modalidade, no futebol acaba tendo até mais disso, porque é um esporte que, na maior parte das vezes, as pessoas ficam ali no seu dia de semana inteiro, trabalhando na sua rotina diária, e chega lá no sábado, domingo, quer jogar sua peladinha no final de semana. São lesões prioritariamente musculares, porque a maior parte deles, por vezes, não fazem um fortalecimento muscular da forma adequada, como deveriam, né? Ou, muitas das vezes, lesões relacionadas às suas articulações, porque se aquela musculatura não está forte, não está firme, a chance daquela articulação também trazer um malefício é grande. Então, no clube, a gente acaba percebendo muito essas questões relacionadas a entorse, a estiramentos, né? Às vezes algumas lesões ligamentares, como de joelho. A gente estava até comentando ontem, por coincidência, um amigo nosso veio a ter uma ruptura de um tendão de Aquiles, né? O tendão calcâneo. E aí, é um tendão difícil de romper, né? É o mais forte, na verdade, é o mais forte do nosso corpo, e conseguiu rompê-lo, né? Jogando futebol. E aí ela veio, nossa, tem muita gente. Então a gente vê uma sequência de rompimentos, tanto de LCA, de ligamento do joelho. Até reincidência, né? Reincidência, e que também recai muito, porque existe aquela história, e ainda tem isso no meio, até mesmo médico, seu tendão vai ficar mais forte do que era antes, pós-cirúrgico. Só que a pessoa não tem a consciência
tendência que só pode, por vezes, se tornar mais forte, ou até é muito mais se ela colocar na cabeça que depois de lesionar, ela precisa realmente manter fortalecido, manter o peso adequado, do que pelo ato cirúrgico propriamente dito, né? Porque o ato cirúrgico em si É correção. não vai trazer aquele tendão para perto do que era fisiológico, não vai. Então, muitas das vezes o que acontece é que após cirurgia a gente consegue colocar ali de uma forma pelo menos funcional, e que se ele levar dali para frente de forma adequada a reabilitação, fortalecimento, aquilo realmente vai acabar trazendo um benefício para ele, porque antes ele não fazia e não porque ele fez a cirurgia, né? Então, mas a gente pega muito. E aí um ponto essencial, e aí a gente está falando de vida, né? Até aqui a gente estava falando de lesões que resolve-se com cirurgia, etc. Mas quando a gente fala de uma questão cardiológica, um infarto agudo do miocárdio, né? Um AVC, um tromboembolismo, aí realmente são situações mais graves e que a gente tende a tentar evitar. Apesar da idade ser um fator de risco, então vamos transferir lá para o Clube Náutico de novo, nós temos categorias acima de 60 anos, né? 65. Então esse público é um público que esse tipo de condição nos traz ainda mais preocupação. Então a gente ainda fica incentivando a procurar atendimento de forma prévia, fazer os exames cardiológicos, tomar as medicações de forma adequada, treinar ao longo da semana, né? Então muitos ali com 65, 70 anos não fazem nada durante a semana e querem jogar o futebolzinho dele lá, os 15, 20 minutos deles lá. E depois tomar cervejinha. E depois tomar cervejinha, comer aquela carnezinha gorda. Então, esse tipo de coisa que a gente vem tentando desconstruir. Eu já estou no Clube Náutico, não como sócio já há algum tempo, né? Mas enquanto médico dando esse suporte também há alguns anos, e a gente vem tentando desconstruir essa ideia de que sim, para você jogar sua peladinha no final de semana com qualidade, sem riscos, ou minimizando riscos, né? Porque sem risco não tem como, mas pelo menos minimizando os riscos, você precisa se preparar ao longo da semana para estar ali. Então, procurar um bom educador físico, fazer um fortalecimento muscular, fazer alguns exercícios funcionais para aquela sua modalidade. Essa ideia de funcional tem mudado muito, né, nos últimos anos, então isso ajudou bastante, porque a ideia de funcional era colocar uns cones ali, saltar. Pronto, acabou. E hoje não, hoje é a funcionalidade para atividade física. Então, se faz o beach tênis, vamos fazer movimentos que são realmente funcionais para o beach tênis. Isso tem diminuído com toda certeza os números de lesões. Isso a gente vê tanto fora dos clubes profissionais, como é o caso, né, fora do Democrata, lá no Clube Náutico, mas também no Democrata. A gente, nos últimos anos, tivemos um ganho quanto à redução de número de lesões, que é algo sensacional, assim, algo que a gente realmente bate muito nessa tecla da importância da questão preventiva, da equipe multiprofissional trabalhando junto. Então isso mudou muito os nossos números. E entrando nessa deixa aí, no ramo do futebol especificamente, muito daqueles jogadores, né, que estão lá, que às vezes tem até ensino fundamental, ensino médio, né, não estudou muito para aquilo, eles viam, agora está sendo mudado, né, mas eles viam o futebol como uma coisa de prazer, né, de lazer e tudo mais. Claro que tinha os talentos ali, né, ia para a vertente profissional, mas cada vez mais eles vejam, né, eles veem no dia a dia a importância da nutrição, o benefício da medicina, o benefício da atividade física, do alongamento, né? Então, hoje, eles estão muito mais preocupados em relação a isso para, né, perdurar na carreira como atleta de futebol, e antes não se via isso. Eu acho que no amador, o que acontece muitas das vezes é isso, as pessoas negligenciam muito essa questão do profissional mesmo, mas também de fazer atividade, porque às vezes ela acha, é um lazer, né? É uma atividadezinha ali, não tem problema. E cada vez mais a gente tem que se preparar mesmo para aquela atividade que a gente vai fazer ali em lazer. Né? Dentro da nutrição, Josi, existe um caminho, um trabalho, né, alimentar que vai ajudar nessa prevenção de lesão, que vai minimizar, né, uma lesão muscular, um estiramento, que isso vai ter uma recuperação um pouco mais rápida. Porque não ter lesão às vezes é muito complicado, principalmente o atleta de alto nível que fica sempre no limite, mas dentro da nutrição tem esse caminho, né, uma prescrição de alimentação que vai ajudar lá na frente? Sim, acho que a preocupação principal, e assim, não só na questão do esporte especificamente, mas ao longo da vida, é a perda da massa muscular, né?
Então, a massa muscular, ao longo da vida, a gente já tem estudos que mostram, né, que a gente tem uma perda gradual dessa massa muscular. E ela é muito importante, né, para prevenir lesões, né? Então, isso, na parte da nutrição, ela é muito preconizada, porque a gente, às vezes, pode perder peso, mas perder peso provindo do músculo, de um músculo que a gente precisa, que ele protege, né, que ele fortalece. Então, a nutrição, na minha vertente, eu trabalho muito isso, sabe? Tentar realmente perder peso provindo da gordura, de excessos, né? E aí tentar achar equilíbrio também em relação a essa questão de composição corporal, porque muita gente chega no consultório falando assim, eu quero perder 10 quilos. Eu falei assim, mas será que a gente precisa perder 10 quilos? A gente precisa perder mais quilos de gordura, né? E nesse meio do caminho a gente pode construir massa muscular. Massa muscular pesa também. Exatamente. Então, às vezes, o perfil que aquela pessoa tá ali, chega com aquela objeção, eu sempre fiquei bem naquele perfil de 52 quilos. Mas na hora que ela vai ver que a substituição, né, de perda de gordura e ganho de massa traz um perfil de composição corporal muito melhor e às vezes o peso nem é aquele de 52 que aquela pessoa tinha, a pessoa vê que o quanto que muda, né, totalmente aquele cenário ali, aquela percepção em relação a isso. Então, a preocupação da nutrição é realmente manter essa estrutura muscular, não só, né, nos amadores, mas também, principalmente no profissional, porque a gente sabe que no profissional essa demanda da musculatura ela é muito importante para prevenir lesões, né? E aí, pensando no gasto energético muito alto, é muito difícil de atingir esse ápice, né, da exatidão entre a questão do gasto calórico e a questão do consumo alimentar. Então, a preocupação principal nessa questão da massa muscular mesmo. E tem um ponto interessante dessa massa muscular, né, que a Josi pode até falar com muito mais propriedade que eu, mas a gente que está no dia a dia percebe, é a questão do famoso, um nome que a gente usa muito, que é o recovery, né, que tanto a fisioterapia quanto nós na medicina, mas a nutrição também faz muito parte disso, né, que é o time do pós-atividade ou pós-jogo, em que alguns nutrientes se fazem importante, a via de absorção se faz importante. Então ela pode falar um pouquinho disso aí, que é bem interessante também. Não, com certeza. Isso é engraçado que isso também reflete até no tempo de volta, às vezes, de um cliente, ou de um atleta que às vezes está lesionado, isso também acaba interferindo, né? Porque tem que esse pessoal, né, vai lá no Cláudio, machucou, o Cláudio dá para ele 2 semanas de estaleiro. Ele, com 1 semana, ele já volta. Muitas das vezes com uma ação conjunta da nutrição, justamente, da fisioterapia. A recuperação acaba diminuindo o tempo, né? Com certeza, isso faz toda a diferença. Né? Então, esse time, tanto pós-lesão, né, já lesionou, quanto para evitar lesão pós-atividade, quando a gente fala futebol, fica um pouco mais palpável, né? Porque as pessoas têm um pouquinho mais de visualização. Mas pós-partida ali, como é que faz? Por que ofereceu determinada alimentação, nutriente para aquilo ali? Tudo tem um porquê, né? E o que o Josi falou é bem interessante. Os atletas hoje, cada vez mais, né? Então já estou no clube há 17 anos, a gente tem visto cada vez mais os atletas virem com esse interesse realmente de conhecer, de saber, de perguntar, de estudar, de ler. Porque eu costumava falar que a profissão jogador de futebol era uma das únicas que ele não precisava entender sobre a sua profissão. Ele tinha que entrar lá, calçar e fazer o gol. Entrou o gol, acabou. Agora, não. Hoje, cada vez mais, eles têm entendido que para ele ter esse diferencial, né, que está muito igual às coisas, ele cada vez mais entender sobre o seu corpo, entender sobre a sua profissão, sobre regras, sobre o adversário, sobre o árbitro, tem feito a diferença. Então, eles têm nos procurado cada vez mais. Mas fala um pouquinho sobre com certeza. Do timing. Entrar nesse quesito do time, tem que falar um pouco sobre a especificidade do esporte, né? Então, como eu falei, o futebol ele tem a especificidade dele, mas o futebol mesmo já mudou toda essa estratégia no quesito da atividade física, né, Marrom? Porque antes só fazia a atividade do futebol mesmo, aeróbico, mês de campo e tudo mais. Hoje, eles, durante a grade deles, eles precisam fazer exercícios de força, de fortalecimento, de alongamento. E a alimentação, ela é diferente para esses tipos, né? Esses momentos, vamos pensar assim. Tanto na questão do pré-treino, né? Quanto a do pós-treino. E aí, pensando num clube, né, de futebol, a gente estava falando muito aqui sobre o futebol. Eu lembrei aqui de um jogador, não vou citar nomes, mas ele é um grande jogador, passou por grandes clubes, né? Corinthians, São Paulo. E aí ele chegou no Democrata e falou comigo assim: José, eu treino em jejum. Eu treino em jejum, não tenho tolerância para comer, não me sinto bem durante o treino. E eu falei assim, não, você não pode treinar em jejum. Peraí, vamos tentar periodizar isso daqui, vamos dar uma oportunidade para alimentação. E aí eu passei para ele um pré-treino bem
prático que hoje em dia as pessoas usam muito, que é a banana amassada com um pouquinho de whey, né? Que tem uma tolerância muito fácil, né? A gente consegue digerir isso de uma maneira mais rápida. E aí hoje ele me manda mensagem em outros clubes falando assim, nossa, é a papinha da Josi. Ele fala que é a papinha da Josi, ele brinca assim. Mas tem estratégias, por exemplo, nutricionais que eu faço com os jogadores. Se o jogo é muito cedo, por volta, né, de 8 horas da manhã, 9 horas, logicamente manter aquela rotina de padrão alimentar, né, em que você vai comer o café da manhã bonitinho ali, é meio difícil. Então a gente tem que fazer essa estratégia um dia antes. Então a energia, ela tem que ser provinda mais dessa refeição de jantar. Então o timer, com certeza, não... Logicamente, a gente tem que entender um pouco do cronograma dessa pessoa, do que ela vai fazer, os horários da atividade física e tudo mais, mas entender também sobre nutrição e absorção dos nutrientes, porque determinados nutrientes demandam mais tempo de absorção. Então, será que aquele alimento ele vai estar preparado para aquele jogador usar naquele momento, né, de acordo com esse horário? Então, esse timer, com certeza, dá muito mais performance para o jogador, mas também previne lesões, por exemplo, no pós, que geralmente a gente tem que reconstruir essa massa muscular. Eles sentem muita dores muscular, né, por causa da carga de exercício muito, muito grande. E aí tem o sono, o cansaço, o estresse físico. Então, Viagem, tem vários... Não consegue recuperar isso Viagem. Jeito, né? Então, a gente preocupa muito com pós. Esse final de semana mesmo, a gente participou de um congresso, né, do Juliano, congresso da Multiam. E aí, me fizeram muito essa pergunta, né? Essa alimentação intratreino, ela é em volume, ela é tão importante? Na verdade, não. O intratreino é ali golinhos, né? Beliscadas, né? Em coisas mais rápidas. Mas o pré e o pós, entender um pouquinho sobre os horários, absorção dos nutrientes, ele contribui, assim, tanto para a recuperação quanto para a performance. Isso acaba refletindo, né? Voltando para o nosso mundo amador, depois de 30 anos, 40 anos ali que a gente acabou citando isso lá, principalmente dentro do Náutico, eu tenho visto isso muito nas quadras de areia, porque virou 3 esportes de muito acesso rápido, né? Beach tênis, futebol e vôlei. Então isso diariamente pra gente é muito presente. As pessoas também elas precisam entender, né, a evolução do corpo, a mudança que o corpo ela vai tendo ao longo do tempo, e que se ela não se adaptar, se ela não criar novas estratégias, a cabeça acompanha e o corpo não acompanha, né? Isso dentro da medicina do esporte, a gente consegue também fazer essas previsões de mudança de metabolismo, mudança de idade, questão muscular, perda muscular, né? Dentro da própria medicina, então a gente consegue ter essa troca de informação? Temos sim. Temos vários, tanto no exame físico e na anamnese, né? Colhendo uma boa história, sabendo histórias familiares, sabendo hábitos do dia a dia, inclusive nutricionais, de sono. Então isso faz parte da nossa rotina também. É claro que não se aprofundando tanto em alguns quesitos, mas a gente tem que buscar isso. E também com as propedêuticas, que são os exames laboratoriais. E aí um gancho interessante, que também tem sido um boom no consultório, é em relação à dosagem de testosterona, né? Então, muita gente relaciona a questão da massa muscular quase que única e exclusivamente com o valor da testosterona que está ali. Principalmente os homens, mas as mulheres também vão no meu consultório buscando essa isso. Preocupação, né? E não é. Então, a testosterona é um hormônio que ela é muito diferente. Então, para mim, talvez um valor de testosterona seja um que eu consigo viver, e para você outro totalmente diferente. Então, tanto que o hiato entre o valor mínimo e o máximo é gigantesco, né? 180 a 750, então permeando ali entre a estaria normal. Então é uma questão muito individual e a pessoa, até por desconhecimento, né? Mas a gente tenta sempre trazer essa conscientização dentro do consultório, ela limita ou pensa que é só aquele valor, o valorzinho mágico, mas esquece, eu tô cansado, tô sem energia, não tô treinando bem, não tô rendendo no beach. Mas esquece que muitas das vezes não é só o valor de testosterona, não é só o hormônio. É sim porque ela está estressada no trabalho, ela não está dormindo bem, é o tempo de tela, é a má alimentação. Então é a soma desses quesitos que muitas das vezes vão trazer uma piora de performance, além, claro, do avançar da idade, que aí é natural. Todos nós, aí falando em homens, ao longo da vida vamos diminuir o nosso valor de testosterona. Né? Isso é fisiológico, não tem como fugir.
O que garante que a gente talvez tenha essa redução de forma um pouco mais lenta e controlada é justamente se opor a essas questões que a gente colocou. Então, é diminuir o tempo de tela, dormir melhor, fazer atividade física durante toda a semana, pelo menos 4 a 5 vezes, alimentar-se bem, é isso que vai garantir. Mas nós temos sim um perfil metabólico, nós temos sim como acompanhar essa curva, não só de testosterona, mas de alguns outros hormônios, mas o que me preocupa muitas das vezes é o peladeiro nos procurar somente para isso. Por causa disso. Fala assim, ó, eu vim aqui hoje, doutor, porque eu tô querendo dar uma olhadinha na minha testosterona. Já esperando um remedinho. Aí a gente fala assim, mas por quê? Aí eu, é porque eu tô cansado, é porque eu... Aí eu começo, não, beleza, aí deixo de lado, vou perguntar, mas como é que é do seu trabalho? Ah, não, meu trabalho é estressante demais. Aí como é que tá o sono? Ah, não, eu tô com um filho pequeno, não tô conseguindo dormir direito. Ah, e sua alimentação? Ah, não dá tempo, doutor. Eu falo assim, então, o problema não é a sua testosterona, né? O problema é tudo isso que você está vivenciando. Que está refletindo lá. Que está refletindo lá. E que pode até baixar a testosterona. Mas é todo esse contexto que a gente tem que tentar buscar. Mas nós temos sim como prever, e principalmente quando a gente acompanha essa pessoa. Por isso eu falei que a medicina esportiva ela tem que ser acessível, a pessoa tem que pensar que ela é para todo mundo, porque quando a gente acompanha essa pessoa que começou a fazer uma corrida de rua aí, um colega chamou e a gente já começou a acompanhar. Quando ela decidir por correr a meia maratona da Pampulha ou a São Silvestre no final de ano, eu já tenho um histórico de saúde dela que eu consigo prever se aquilo, não, peraí, a gente precisa melhorar nisso, naquilo, antes de você correr a São Silvestre, então antes de você correr a meia maratona da Pampulha. Vamos deixar para o ano que vem, vamos fazer uma periodização um pouco mais importante para o outro ano. Então, se a gente pega já hoje para correr dezembro, a São Silvestre, a gente já tem como intervir pouco, né? Então, por isso que a pessoa que faz atividade física, ela precisa entender que esse acompanhamento ele é integral, é um processo, né? Tem que viver, ele é de forma integral e longitudinal. Então, a gente precisa... a longo prazo, a gente precisa acompanhar, porque muitas das vezes ela chega já no momento pré-competição ou pré aquilo que ela quer fazer, eu quero disputar o campeonato de pelado do Náutico, vai começar em fevereiro. Quanto antes ela nos procura, quanto antes a gente consegue intervir e minimizar os danos, os riscos que ela pode ter com essa prática de atividade física. Ô Josi, falando, né, dentro dessa questão mesmo, principalmente eu trabalho com muita mulher também, tanto na academia quanto no beach tennis. O beach tennis virou praticamente um esporte de mulher, né? Sim. E elas têm o esporte do beach tennis, futebol e vôlei também, para perder peso, né? Além da socialização. Mas uma coisa ainda que bate muito, que eu escuto demais, mas depois dos 35, 37, meu metabolismo diminui. Sim ou não? É verdade ou mentira isso? Porque elas chegam pra gente, né? Então elas têm uma informação na cabeça e que isso foi disseminado durante anos. Sim. O metabolismo realmente diminui para essas mulheres depois de uma certa idade? Eu acho que sim, ao mesmo tempo não. Né? Não existe uma resposta mesmo para essa pergunta. Mas eu acho que, assim, isso depende muito do estilo de vida da mulher, né? Porque a longo prazo, com os anos, né, a gente vai perdendo mesmo a capacidade física, a disposição, né? A mulher, ela tem mais dificuldade nessa questão de ganho de peso, né? Ela tem uma gordura, né, corporal, a questão hormonal, né? Que a mulher tem, período menstrual. Então, assim, logicamente, se a gente for comparar uma adolescente, né, uma menina mais jovem de uma mulher, né, de 30, 40 anos, ela tem ali não só a questão hormonal diferente, mas também a sua vida totalmente diferente. Às vezes já tem filho, né? Já tem uma outra carga, né? De pressão psicológica também. Então, eu acho que o metabolismo, ele funciona muito de acordo com o momento que aquela mulher está. E aí vai depender muito dela, né? De como ela se dedica para cuidar do seu corpo, de como ela se dedica para cuidar da sua alimentação, do nível de atividade física que ela faz. Hoje eu tenho pacientes no consultório com 40 anos com nível de composição corporal baixíssimo. Absurdo. Né? Absurdo. E aí, então, é possível, sim. E eu tinha até uma paciente que falou assim, não, eu não acredito que eu ia ter um percentual de gordura igual eu tive antes, né? E ela conseguiu, logicamente, com o contexto da rotina dela, se adaptando, ajustando a alimentação, ajustando a questão da atividade física, melhorando a logística dela com os filhos, né? Organizando. Então, como o Cláudio falou, isso é multifatorial, né? Não é só, especificamente, só a nutrição em si. É a qualidade de vida como um todo. E a performance, tanto os resultados de composição corporal, vai depender dessa qualidade de vida. Muitas das
das vezes é por isso. Às vezes as pessoas também ficam, é só a dieta, é só o medicamento, é só... Não, depende desse contexto, né? Então, assim, eu acho que é possível, sim. Isso depende de cada especificidade, né? De cada pessoa. Mas, com certeza, o metabolismo, ele vai de acordo com aquilo que você dita, né? Se você tá treinando, se você tá se alimentando bem, tem uma boa qualidade de sono, ingere bastante água, tá performando bem, né? Você vai conseguir melhorar o percentual de gordura. As referências, né, de percentual de gordura para a parte da nutrição, ela vai mudando mesmo conforme os anos, né? Quanto mais velho a gente vai ficando, o percentual de gordura vai ficando maior, mais alto. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa está com um percentual de gordura fora daquele perfil adequado. Ele está adequado para a idade dela, né? Então, é só explicar isso para ela, né? No consultório, entender que é um outro cenário, é um outro momento, mas que dentro daquele momento a gente vai tentar conseguir chegar num perfil de composição corporal que ela goste mais. Vocês têm paciente em comum? Temos. Que chega para você ou para você que vocês automaticamente... Isso acaba sendo levado para dentro de casa para uma discussão e tem briga? Vez ou outra a gente leva, mas assim, eu pelo menos, né, a Josi até caminha muito disso, a gente eu costumo não tentar levar muito trabalho para casa não, sabe? Assim, é uma rotina que desde que eu formei eu coloco. Mas vez ou outra não tem como, né? Tem que discutir, tem que falar, principalmente, por exemplo, do clube como democrata, isso... É muito diário, É muito do dia a dia, assim, é uma coisa muito macro e que, querendo ou não, às vezes a gente tem que resolver uma coisa mesmo em casa e ficou para trás. Mas de paciente em si, a gente tende a discutir muito no ambiente do trabalho mesmo, sabe? Assim, quando é um paciente individual, e a gente compartilha muito, como eu citei anteriormente, nós trabalhamos hoje numa clínica que é especializada em esporte aqui em Sete Lagoas, então os profissionais são todos voltados para isso, e a gente tem muito em comum. Então tem paciente que vai no Juliano, que é o fisioterapeuta, e ele encaminha para mim, que eu encaminho para a Josi manda para a odontologia, e vai fazendo esse ciclo e ficando lá. E que a gente vê na prática que realmente faz uma diferença absurda, porque a gente vive dentro de um clube que a gente já tem essa ideia de multidisciplinaridade que faz parte da rotina mesmo, né? Mas quando a gente vai para o consultório, a gente tende às vezes eu por muito tempo, né, atendi de forma entre aspas isolada, eu ali, o meu paciente, eu acabava vai, procura o Marrom, procura a Jô. Mas eu saber se ele procurou ou não já é outra história. Quando a gente está no mesmo ambiente, isso facilita um pouco, né? Porque aí a própria secretária, o agente, e aí, marcou, não marcou, vão marcar. Então, quando a gente vê a longo prazo esse acompanhamento multidisciplinar, esse multiprofissional, a gente realmente vê que são os melhores resultados. E essa questão do metabolismo é interessante porque isso chega também no nosso dia a dia. E aí eu compartilho muito da ideia de Josi, assim, é a questão do momento. E a questão também que, com o passar do tempo, vai exigir ainda mais disciplina para a gente, né? Se a gente pensar na nossa geração aqui, né? Vamos falar 30 mais, né? Então, 30 mais, a gente vai perceber que não era só o nosso metabolismo que era diferente quando a gente é mais jovem. A nossa rotina era diferente, né? Então, a gente ia deslocar. Eu estudei muitos anos aqui na cooperativa e meus pais moram lá no Montreal. Quantas vezes eu vim a pé daqui para lá, quando eu vim de bicicleta? Hoje em dia, os jovens, ou vai, não vou entrar no carro e vou chegar lá. Então, são uma série. Eu entro em casa, peço a Alexa para ligar a luz, ligar a televisão. Então, o comodismo é muito maior. Também de muito mudar maior. essa direção, muda também a composição corporal, né? Sim, então, não é só o nosso metabolismo, é o que a gente faz com ele, né? Então, as coisas que a gente, às vezes, quando vai evoluindo ao longo da vida, a gente acaba conquistando, graças a Deus, muitas coisas que nos tornam ou trazem mais praticidade para muitos do nosso dia a dia. Então, o que a gente fazia fora da atividade física há algum tempo, então, mais jovem, ia jogar bola, era 2 vezes no dia, era de tarde tinha uma peladinha, de noite tinha outra, e era 4 segunda. Hoje eu já não consigo fazer isso, por diversos motivos, né? Não tenho tempo para fazer. Então não é só o metabolismo, é o que a gente faz com ele. Então essas duas junções é que muitas das vezes vão exigir um pouco mais de disciplina e rotina quando a gente vai avançando na idade. Isso é igual você está falando. Eu dou aula na quadra lá de 4, 5 horas da tarde até 9 da noite. O pessoal fala, mas você não joga no final de semana? Gente, eu fico dentro de quadra o dia inteiro. No final de semana eu não quero jogar, né? E agora vocês vão ter um bebezinho aí, a rotina já muda. Tem minha filha de 5, dorme comigo final de semana, meio de semana. Já é muito complicado, então não adianta, né? Se você não... E olha que a gente mantém uma rotina ali, mesmo dando aula, tenta treinar todo dia, alimentar muito bem, para tentar, senão a gente não dá conta nem de trabalhar sequer, né? Sim. Ô, Cláudio, mas tem
uma rotina de exame você costuma pedir para seus atletas, ou para seus, né, para seus alunos, até mesmo para os peladeiros que falam assim, ó, esses aqui são os exames primordiais que a gente consegue pelo menos direcionar o nosso tratamento, né, o nosso programa. Mas acaba que, diferente de algumas patologias, como a princípio, dentro da medicina esportiva, né, a gente prioriza muito a questão preventiva, nós não temos, claro, a gente faz tratativas, né, faz tratamentos, mas a gente preconiza muito isso. Isso vai depender muito dentro do cenário, como eu disse, da especificidade da atividade física, da faixa de idade, do quanto ele quer ou está naquela modalidade de forma mais competitiva ou não, dos ciclos. Então a gente usa muito essa periodização, né, esses macro e microciclos. Então tem atividades que vão ter uma competição no ano, então você vai trabalhar com aquele atleta visando aquela única competição. Agora vai ter modalidade que vai ter competição todo final de semana, ou que vai ter 2 vezes na semana. O peladeiro mesmo, o amador, às vezes ele vai jogar quinta, sexta, 2 jogos no sábado, 2 no domingo. Então eu tenho amigos e pacientes que são assim, né? E aí a gente tem que trabalhar com essa especificidade. E aí os exames mudam um pouco. Mas, claro, a gente tem um perfil metabólico geralmente básico. Então, para ver questões relacionadas a algumas carências de vitaminas, colesterol, anemias, as próprias questões hormonais, a depender da faixa de idade ou de alguma queixa específica. Mas é muito individualizado. E essa também é uma prerrogativa do nosso dia a dia, assim, é de individualizar. Então, para você e para outro que às vezes até faz a mesma modalidade, os exames vão ser diferentes mesmo, porque vocês são pessoas diferentes, que às vezes vão ter objetivos diferentes ou vão ter um próprio treinamento diferente e vão exigir exames diferentes também. Pessoal, é muita informação, é muito conteúdo, mas eu acho que deu para vocês, de alguma maneira, pegar muita dica que esses 2 profissionais fenomenais tem para passar para vocês. Eu vou deixar aqui logo abaixo o Instagram deles para vocês terem mais acesso, né? Ô Cláudio, fala para a galera onde que eles podem te achar, como é que é o seu Instagram, como é que faz para buscar esse... Então, hoje, querendo ou não, as redes sociais são uma via de acesso, né? Mas hoje, na medicina esportiva, eu estou locado principalmente na Salt, que é a clínica que eu também atendo junto com o Josi. O Josi também tem o consultório dela, mas eu atendo na Salt. Na Faculdade Atenas, eu atendo muito clínica médica, mas vez ou outra chega alguns pacientes lá da medicina esportiva. E o meu Instagram é Dr. Cláudio M. Baptista. Então é só digitar lá Cláudio Baptista, que provavelmente Dr. Cláudio Baptista vai achar, vai aparecer eu. Então podem me procurar, podem ficar à vontade, eu também atendo muitas dúvidas de profissionais de saúde de outras áreas, ou alunos da própria medicina. Então estejam à vontade, por favor, me mandem lá no direct que a gente está à disposição. Isso, Josi, fica à vontade, onde você atende, onde que os peladeiros podem te achar. Os peladeiros podem me encontrar também na Clínica Salt, né? É a clínica que a gente trabalha com a equipe multidisciplinar. E hoje eu tenho meu consultório, ele está alocado ali na Academia BeHappy, né? De CrossFit. Então tem muitos pacientes ali de CrossFit também que me acompanham, que vão ali, né? Durante o processo fazer esse acompanhamento nutricional. Mas basicamente seria isso. Aí eu trabalho no Democrata, mas é mais específico ajudando ali os funcionários, né? Eu tenho as redes sociais também para poder auxiliar estagiários, né, para poder ingressar nesse meio, né, do futebol, porque às vezes eles têm essa vontade de participar do ambiente do futebol. Então direto eu publico lá, né, vaga de estágio, vaga de cozinheiras também. Como a gente trabalha com essa questão de gestão de alimentação também, a gente tem que lidar com esse público, né, de cozinheiras, de auxiliares também, para poder ajudar ali a gente ingressar, mas atendimento individual na Clínica Salt e no meu consultório ali na Academia BeHappy. Excelente. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer. Infelizmente, se a gente pudesse, a gente falaria aqui por mais 1, 2, 3 horas, porque é muito assunto para falar e é muita dúvida que o pessoal tem de rotina e a gente precisa realmente sanar isso, porque a gente tem muito peladeiro, muito amador na nossa mão que está aí solto nesse espaço que precisa buscar isso aí, né? Galera, se você tá gostando do nosso conteúdo, se ainda não segue o nosso canal, segue lá Peladeiros TV Esporte no Instagram e também no YouTube, compartilha e comenta, manda pro seu peladeiro, aquele peladeiro assim, ó, que fala assim, eu sou bom, mas na verdade ele não faz nada de diferente para melhorar a qualidade de vida dele, para ele poder ter muito mais informação. Combinado? De abraço!